cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, minhas amigas que estão ligadinhos aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste, nos quatro cantos do nosso país, do Iapoque ao Chuí. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntinhos aqui, ó, para falar do nosso amor em comum, o nosso clube de regatas Vasco da Gama, o nosso querido Vascão, o legítimo, o verdadeiro clube do povo, contra tudo e contra todos. É o seguinte, já que eu comecei animado naquele pique lá em cima, galera, o nosso Vasco fez uma postagem agora há pouco nas suas redes sociais, fazendo menção, no caso lembrando, fazendo homenagem, né, gente, ao dia aí, né, nacional, né, no caso aí da luta contra o racismo, né, gente? No caso, no Dia Nacional do Combate contra o Racismo, você já pode acompanhar essa foto aí. É a camisa dos camisas negras, né? Ali dentro de campo, no gramado de São Januário, né? Uma foto sensacional, diga-se de passagem, que o nosso Vascão divulgou aí nas últimas horas, né? Fazendo menção aí ao Dia Nacional do Combate ao Racismo. Dito isso, né, galera, vamos começar a falar aqui do que mais importa, só que antes disso, já peço para você aqui, caiu de paraquedas aqui no canal do Álvaro Silva, não sabe o que está acontecendo, acordou de ressaca com a cabeça inchada igual um balão, já há 3 dias dormindo aí, não sabe o que está rolando? Você caiu aqui no canal Vascaíno desde sempre, faz a sua inscrição, não precisa preencher nada, é só clicar um botãozinho aí, ó, inscrever-se. Pronto, já é inscrito no meu canal, já me ajuda e você já fica bem informado. Quer ficar por dentro de tudo que o Álvaro Silva coloca aqui no canal Vascaíno desde sempre? Ativa o sininho das notificações. Se quiser me ajudar, dá aquele like e deixa o anúnciozinho correr que ajuda bastante o nosso canal. Dito isso, vamos começar a falar agora do que nos interessa. Galera, Abel Braga, ele que foi contratado no início da temporada pela SAF do Vasco da Gama, pela 777 Partners, para ser ali uma espécie de diretor de futebol do nosso clube, né? Trabalhar ali nos bastidores, juntamente com o Paulo Brax, né? Fazendo aquela mediação entre o elenco, torcida e diretoria, né? Fato é que Abel Braga não conseguiu desempenhar um bom trabalho, né? O nosso Abelão, a gente sabe que psicologicamente ele não vem muito bem já há alguns anos, devido à tragédia que ocorreu com o filho dele há alguns anos. A gente entende essa situação, a gente respeita, é muito triste. Só que fato é que depois do ocorrido, ele acabou não conseguindo retomar da mesma maneira a qual ele vinha entregando resultados no meio do futebol, né, gente? Por isso, então, ele até saiu da beira dos gramados para tentar trabalhar numa parte mais administrativa, para ter mais tempo para estar com a sua família, mas ainda assim não conseguiu agradar a torcida e não conseguiu entregar resultados, no plural, para a SAF do nosso Vasco. Dentro dessa situação, é o seguinte, tem um candidato a presidente lá no Internacional de Porto Alegre, muito conhecido como Colorado, que se chama Roberto Melo, galera, é isso mesmo. Roberto Melo é o candidato à presidência lá do Internacional. Caso o Roberto Melo venha entrar lá, venha ganhar as eleições do Internacional de Porto Alegre para presidente, no caso para iniciar aí em 2024 o mandato, ele já teria 2 nomes aí muito fortes aí, muito queridos pela torcida do Internacional de Porto Alegre, para já estar compondo a sua diretoria. Quem são eles, Álvaro Silva? Um deles é o D'Alessandro, craque, camisa 10 lá do Internacional, ídolo lá no River Plate e no Internacional, o Dalê, né? Então o D'Alessandro já estaria cotado para trabalhar na diretoria do Internacional, do Colorado, e o Abel Braga, né? Seria aí, então o homem aí, né, do Roberto Melo, que é esse candidato à presidência do Internacional. Na boa, com todo respeito ao Abel Braga, ao nosso querido Abelão, né? Vai na fé, vai com Deus, vai ser feliz lá no Internacional. Ele que tem conquistas lá, ganhou o Mundial, ganhou outros títulos lá também, é bastante querido pela torcida. Então, assim, aqui no Vasco ele já não está conseguindo entregar os resultados que a gente esperou e espera dele, né? Então, que vá ser feliz lá em Porto Alegre. Dito isso, é o seguinte, o nosso Vascão entra nas quadras nesse próximo domingo, mais conhecido como amanhã, né, gente, pelo NBB, pelo Novo Basquete Brasil,
aqui no Rio, em São Januário, no ginásio de São Januário. A partida será realizada às 11 horas da manhã, diante a equipe do União Brasília, tá, gente? Lembrando que o nosso Vasco hoje tem 12 pontos, é o terceiro colocado na tabela aí do Novo Basquete Brasil. O primeiro colocado é o Patos Basquete, né, que tá ali com 14 pontos, ou seja, dependendo do resultado aí, dos resultados, né, dessa rodada do NBB, o nosso Vasco pode até mesmo assumir a liderança aí provisória, né, galera? Então, vamos torcer pro nosso Vascão, para não ficar só nas minhas palavras. Vejam aí o nosso jogador, né, que faz parte do nosso elenco, Rafael Paulic, né? Ele tá fazendo aí uma convocação para nós, torcedores, comparecermos amanhã no ginásio de São Januário. Fala, torcida vascaína, quem fala é o Rafa Paulic, passando para lembrar que domingo, nosso jogo da Brasília às 11, não esqueça de comprar os ingressos pelo link ou pelo link na bio. Valeu! É isso aí, né, gente? É isso aí. Você que vai estar no Rio, você que vai estar presente, não fique de fora dessa, ó, corre lá no ginásio de São Januário para torcer pro nosso Vascão. Já leva aí um monte de geladinho de picolé no bolso, um monte de toalhinha, porque faz um calorão lá na nossa colina, no nosso caldeirão, né? Realmente é um caldeirão mesmo, faz um caldeirão aí daqueles lá dentro do ginásio. Galera, agora mudando de assunto, é o seguinte, esse assunto pegou muito fogo no dia de ontem, aí na tarde de ontem pro início da noite. Muita galera fazendo live falando desse assunto, né? Os meios, os veículos importantes aí falando bastante disso aí. O que você está falando, Álvaro Silva? Galera, vocês lembram desse cidadão aí, ó? Vocês já estão acompanhando a foto dele na tela? O nome dele é Marcelino, Caetano Marcelino, na verdade. Eu ia falar Marcelino Caetano, é Caetano Marcelino. O que acontece, galera? Ele era diretor comercial da SAF do Vasco da Gama. Porém, todavia, entretanto, ele já tinha trabalhado no Mulambo da Gávea, muito conhecido como Urubu ou Flamenguinho, como vocês preferirem chamar. Fato é que ele chegou aqui no Vasco debaixo de muita desconfiança. A SAF do nosso Vasco contratou ele quando o Luiz Mulambo, era CEO da nossa SAF. Fato é que esse camarada aí, vou até deixar a foto dele na tela, vou trocando aí, mas sempre ele. Esse camarada aí, esse cidadão aí, é o seguinte, galera, ele simplesmente estava utilizando a academia do CT Moacir Barbosa, que é exclusiva para atletas do elenco profissional do Vasco da Gama apenas. Ele estava fazendo uso dessa academia. Lembrando que se o cara é funcionário do Vasco, ele se torna sócio do Vasco, ele pode usar as dependências do clube associativo. Mas a parte ali que é da SAF, que é do futebol, que é para os profissionais de futebol, ele não poderia usar. O que acontece foi o seguinte, Paulo Brax falou para ele, proibiu ele de usar lá essas dependências do nosso CT para ficar malhando. Ele, quando encontrou com o Paulo Brax, bateu boca feio, galera. O pau torou, discutiu pra caramba com o Paulo Brax ali. Isso não é o Álvaro Silva que tá falando, não. Isso aí são informações, notícias que estão saindo em diversos veículos aí de comunicação na área esportiva, tá, gente? E aí, esse teria sido aí o estopim, né? Teria sido a gota d'água, né? Já teria de saco cheio aí do Marcelino Caetano, do Caetano Marcelino. Sabe o que acontece, galera? Ele pegou um avião, foi parar lá na Europa, afirmando para a diretoria da Vasco SAF que iria se reunir com representantes comerciais, ou seja, ele falou que ia lá na Europa lá correr atrás de dinheiro para o Vasco, né? Atrás de empresas, representantes comerciais, marcas, patrocinadores para o Vasco da Gama. Chegou lá na Europa, ele foi para um casamento, galera. Não me interessa se é amigo, se é irmão, não importa. Ele foi para um casamento, ele usufruiu do dinheiro da SAF do Vasco da Gama, falou que faria uma viagem para a Europa, tá, gente? Ele não viajou, com todo respeito à cidade, ele não viajou para Itu, no interior paulista, ele não viajou para Laguna, ali no sul do nosso país, ele não viajou aqui para Angra dos Reis, no sul do estado do Rio de Janeiro, também não viajou para Maceió, ele viajou para a Europa, com o dinheiro do Vasco da Gama, representando o nosso clube, a nossa SAF. Chegou lá, ele foi curtir um casamento e não voltou com rigorosamente nada na bagagem que interessasse, né, verdadeiramente o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, essas situações foram se acumulando e isso gerou um problema sério dentro do Vasco. Por que, Álvaro Silva? Porque, galera, quando foi anunciado ontem que o Caetano Marcelino foi demitido, foi mandado embora, que o CPF dele foi cancelado lá de São Januário, no caso do nosso Vasco,
vários funcionários do Vasco e ex-funcionários, vou até colocar uma foto na tela desse camarada aí que é ex-funcionário do Vasco, comemoraram nas redes sociais aí, no plural, comemoraram, né, pela saída dele do Vasco. Então, parabéns aí ao Paulo Brax, que até que enfim fez alguma coisa aí no departamento de futebol do Vasco. Parabéns aí ao Lúcio Barbosa, né? Porque esse cara, gente, sinceramente, um tempo atrás, ele fez uma foto segurando a camisa do Vasco, a camisa que foi lançada, na pontinha do dedo, com cara de nojo, entendeu? E ele já trabalhou no Mulambo, e tem foto dele pegando a camisa do Mulambo para segurar com dente de orelha a orelha. E aqui no Vasco ele fez uma foto com cara de nojo, pegando a camisa na pontinha do dedo, então assim, já foi tarde, some do nosso Vasco. Agora é o seguinte, vamos mudar de assunto, galera. A camisa do Vasco da Gama. Vocês lembram dessa camisa preta que vocês estão vendo na tela, do nosso Vasco? Da Cruz de Malta, muito bonita. Fez tanto sucesso que o nosso Vasco lançou depois uma branca dela, com detalhes amarelo e dourado. Depois o nosso Vasco lançou uma vinho, né, que era de goleiro. Fez bastante sucesso. Eu, particularmente, não achei isso tudo, não. Mas é uma camisa bacana. É uma camisa legal, sim, do nosso Vascão. É diferente. Até aí normal, né, gente? Até aí ok, né? Agora veja essa foto do lado que tá esse palhacinho aí chamado Bruno Henrique, esse jogador aí fanfarrão que falou merda do nosso Vasco. Gente, numa boa, tá repercutindo em todas as plataformas e redes sociais aí. Vamos falar a verdade, gente. Eu não gosto nem de trazer coisa do Mulambo aqui no nosso canal, não. Mas vamos falar a verdade. Os caras imitaram a gente. Os caras imitaram a camisa do Vascão, galera. Tá na cara. Só não vê quem não quer ver, gente. Imitaram, mas imitaram mesmo. E outra coisa, vou falar aqui, hein? Vou cravar. Ó, a produção tá falando pra eu não falar, mas eu vou falar pra vocês. É o seguinte, galera. É o seguinte. Só não colocaram a Cruz de Malta. Só não colocaram a Cruz de Malta, tá? Porque eles não têm a arte da Cruz de Malta lá. Eles não sabem desenhar também. Senão teriam colocado a Cruz de Malta na camisa. Entendeu? E aí escreveria depois Mulambo da Gávea lá, o nome horrível deles lá, esse CRF. Pra mim CRF é moto de trilha, né? Mas enfim. Gente, numa boa, esses caras, o Fluminensezinho tenta copiar o Vasco em tudo. Em tudo. Até no potencial construtivo vai copiar, se demole é capaz de fazer a nova Laranjeira lá e colocar a Laranjeira São Januário. O Fluminensezinho a gente já sabe. Se o Vasco contratar aí um tatu, um animal, aquele animal, tatu, muito bonito, diga-se de passagem, redondinho. Se o Vasco contratar um tatu para jogar bola e esse tatu ficar no banco de reserva todo jogo, o Fluminense vai contratar 2 tatu. Isso se o Fluminense não fizer uma proposta pro tatu do Vasco. Dito isso, o Mulambo da Gávea não tá ficando atrás não. Olha aí o que eles estão fazendo. Não tem criatividade nenhuma. É derivado. Um clube que parte de outro é derivado. O Vasco sim é um clube raiz. Partiu dele mesmo. A galera se uniu ali com a galera da Luso Portuguesa na época do Rio, do grupo ali de portugueses, e fizeram um time para ganhar do Mulambo da Gávea e do Fluminense. Que eles brigaram entre eles lá e saiu o Mulambo, que na verdade era só Fluminense. Então, é o seguinte, galera, é o seguinte, muito feio, ficou feio para essa galerinha aí, copiando tudo que é do nosso Vasco. Agora vamos mudar de assunto, eu e você aqui, você e eu, um tete a tete rapidinho. Eu vou colocar aí uma parceira nossa, uma amiga nossa, que ela representa a Estrela Bet, patrocinadora oficial do canal Vascaíno desde sempre. Veja o recado que ela tem para falar para vocês e eu já volto. Foi mal. Nem vi que vocês estavam aí. Estava super concentrada aqui jogando o Aviator. Como vocês sabem, essa é mais uma das opções de aposta da Estrela Bet. Um jogo muito fácil e prático de jogar. E relaxa que você não precisa saber nada sobre esportes, futebol e etc. Se você ficou interessado, clica no link para saber mais. Eu não sou o Silvio Santos, mas eu tô falando. Olha o aviãozinho! Venha se divertir no Aviator da Estrela Bet. Tô te esperando, hein? É isso aí, né? Como a moça falou, o aviãozinho tá decolando, tá igual o Silvio Santos, tá voando dinheiro avanço aí. Então na Estrela Bet você pode ganhar tanto nos esportes normais aí, futebol, basquete, vôlei, né, automobilismo, tênis, o que você preferir, mas pode ganhar também, pode ter chance de ganhar com esses jogos online aí. São vários jogos na plataforma aqui da Estrela Bet. Tem o Aviator, tem o Tiger, né, que é aquele joguinho do tigrinho, tem aquele da gelatininha, tem o das minas, né, o das bombinhas. Enfim, tem uma série de jogos aí, então corre lá. Tem o cadastro que eu deixei aqui na descrição do vídeo.
que está escrito estrelabetpartners.com/vascaíno desde sempre. Você vai entrar, vai clicar nesse link, vai entrar na plataforma, vai fazer o seu cadastro. Fez o seu cadastro, é a primeira vez sua na Estrela Bet, ainda não fez nenhum depósito. É o seguinte, tem uma promoção bacana. Se você colocar de R$20 para cima, a Estrela Bet vai dobrar o seu primeiro depósito, tá? Então, se você depositar vintão, vira 40. Se você colocar 50, vira 100. Se colocar 100, vai dobrando assim por diante. Então, corre lá, pega o link aqui do Álvaro Silva, do Vascaíno desde sempre, e faz aí o seu cadastro, já começa a ter chance de ganhar com a Estrela Bet, uma das casas de apostas que mais cresce no Brasil. Bora lá então continuar falando do nosso Vascão, o nosso verdadeiro e legítimo clube do povo. Galera, olha só, não é diretamente ao Vasco, mas tem a ver com a nossa SAF, com a 777. Americanizei, hein? Com a 777 parceiros, né? Ou seja, 777 partners, para ficar meio português e meio gringo, né? É o seguinte, galera, o Everton, né, que é um clube que foi recém-adquirido pela 777 lá na Inglaterra, o Everton que atua na Premier League, que era até mesmo o ex-clube, né, do nosso atacante aí, o Pombo, Richarlison, né, que agora atua no Tottenham. Enfim, o Everton foi adquirido pela 777, só que o Everton já vinha mal das pernas, uma dificuldade financeira sem precedentes. Inclusive, esse foi o motivo maior, né, do detentor dos direitos do futebol do Everton, abriu o capital do clube, né, no caso ali, vendendo ações, que foi, no caso assim foi feito com a 777 Partners. Então assim, o que eu vou falar agora para vocês é um reflexo de um mau trabalho, de uma gestão do Everton já de alguns anos, não é de agora, tá? Só para ficar o registro, não é culpa da 777, mas a 777 pegou o rojão aí, galera, isso mesmo. O Everton da Inglaterra foi punido pela organização do campeonato da primeira divisão lá na Terra do Rei, que é a Premier League. A Premier League puniu o clube inglês com uma perda imediata pelo não cumprimento do fair play financeiro de 10 pontos na tabela do campeonato inglês. Isso mesmo, gente. O Everton foi penalizado com 10 pontos a menos, 10 pontos ali de punição pela Premier League por não cumprir o financeiro, né? No caso ali o fair play financeiro, melhor dizendo, né? Então é muito triste essa situação pro clube inglês. A 777 agora se vê no mato sem cachorro, né? Porque o Everton agora é o penúltimo colocado do campeonato inglês com apenas 4 pontos conquistados. O campeonato inglês é muito difícil, muito competitivo. Então vamos torcer para que essa situação lá na Terra do Rei não abale as estruturas da 777 Partners, para no automático não respingar aqui no nosso Vasco. Mas o que tem a ver isso, Álvaro Silva? O nosso Vasco joga aqui no Brasil, os caras estão lá na Inglaterra. Realmente, gente, até a página 2, nada a ver. Só que da página 2 em diante começa a ter a ver sim. Por quê? Se o Everton começar a ir muito, muito mal lá na Inglaterra, a 777 vai ter que contratar, vai ter que dar resposta para o torcedor, vai ter que fazer investimento. E aí é onde pode acontecer deles terem que gastar um dinheiro inesperado no clube inglês, ao qual eles talvez não estivessem esperando gastar nesse momento com a pasta do futebol. E isso pode afetar não só o Vasco, mas outros clubes que eles detêm os direitos, como o Hertha Berlim, como o Standard Liège, como o Red Star Paris, como o Melbourne, né, que é o clube lá da Austrália. Enfim, fato é que é só mesmo trouxe para vocês aqui a título de informação para a gente ficar ligado, para a gente ficar por dentro aí, né, gente, desse assunto, né, envolvendo aí a 777 Partners e o nosso Vascão. Agora, galera, vamos mudar de assunto. Quem está completando aniversário no dia de hoje é o nosso Robson, né? Ele que joga aí como zagueiro ou lateral direito, conhecido como Robson Bambu. Você já pode acompanhar a foto dele na tela, rindo à toa, né? Se eu não me engano, eu acho que essa jaqueta que ele tá usando preta aí, eu acho, não tenho certeza, eu acho que é aquela da reserva com o Vasco, tá, gente? É porque do jeito que ele ficou na foto aí, não apareceu a logo no peito, mas parece aí, pelo estilo, parece aquela jaqueta da reserva do Vasco. Enfim, independentemente, comemorando seu aniversário aí, completo aniversário no dia de hoje, 26 anos, né? Meus parabéns aí ao Robson, né? Vamos torcer que para que junto com esses 26 anos que ele está completando no dia de hoje, para que chegue aí uma ótima fase dele, né? Dentro de campo, né, gente? Dito isso, vamos agora falar de outro jogador. Vamos falar aí do nosso querido Thales Magno, ou Thales Mágico para alguns, né? Thales Magno, né, gente, que foi vendido para o Grupo City,
atualmente na MLS, lá nos Estados Unidos. Ele que jogou aqui no nosso Vascão ali, saiu ali no final de 2021, até mesmo naquela temporada que o nosso Buffalo Rossi jogou aqui no nosso Vasco. Fato é que na ocasião o nosso Vascão ganhou algo em torno de 42 milhões de reais com a venda de Thales Magno. Dinheiro ao qual sumiu num passe de mágica, evaporou. Mas não é disso que eu vim falar agora nesse momento. É o seguinte, o Thales ontem ele esteve presente no Charla Podcast, que é um podcast bem legal também, diga-se de passagem. E ele afirmou que ele tem aí o desejo, tá, gente? Vou até abrir aspas para o Thales Magno, abre aspas para ele. Eu gostaria de ser campeão da Libertadores e do Mundial com o Vasco. Fecha aspas para Thales Magno. Então, como vocês acabaram de ouvir, Thales Magno então tem o desejo, né, de ganhar uma Libertadores com a camisa do nosso Vascão, disputar e também ganhar um Mundial de Clubes. Agora tem uma notícia aí, né? Não só ele, né, mas muitos jogadores sonham, né, com esses títulos, né, com a camisa do Vasco, mas ele saiu daqui pela porta da frente. Não é um cracaço de bola, mas é um bom jogador sim, melhor do que alguns jogadores que a gente vem vendo no nosso elenco nos últimos anos. Eu acho que dá pra gente repatriar ele daqui um tempinho sim, ele já vai estar mais maduro, já ganhou mais rodagem, tá fazendo até gols que ele não fazia quando jogava aqui no Brasil, gols de fora da área. Então isso mostra que ele pode ter evoluído tecnicamente também. Mas acredito eu, na minha humilde opinião, acho que ele ainda pode jogar mais um tempinho lá na MLS. De repente ir para um outro mercado ali, alternativo da Europa, ali para uma segunda prateleira da Europa, né? Eu acho que ele ganharia mais rodagem, né, gente? Mas é bacana a gente saber que, né, que existem ainda jogadores identificados, né, com a nossa camisa, né, com a nossa linda camisa Cruz Maltina. Agora vamos virar a chavinha, vamos falar de um jogador, o assunto mais importante, eu coloquei na capa aí para vocês verem. Bruno Zuculini, isso mesmo, gente, Bruno Zuculini, ele é volante, pertence ao River Plate. Álvaro Silva, de onde você tirou esse assunto? Galera, a TNT Sports, só que não é a TNT Sports aqui do Brasil, a TNT Sports da Argentina, dos hermanos, lá da Argentina, né? No dia de ontem, num programa deles ali, durante um longo período no programa deles, eles estavam falando do River Plate, que vai passar por uma reformulação para a temporada de 2024. Que tem aí pelo menos 5 atletas do elenco do River Plate que tem contrato terminando, que o clube não pretende renovar com os mesmos. Sendo assim, Bruno Zuculini faz parte dessa lista e o Vasco da Gama também está monitorando, também está de olho nele. Também vale lembrar que esse assunto não caiu de paraquedas no Vasco desde agora, tá, gente? O Vasco já monitora Bruno Zuculini desde o fim do ano passado, quando a SAF assumiu o nosso clube, quando acabou o Campeonato Brasileiro, só que acabou que o Vasco não conseguiu avançar nas tratativas de negociação. Na ocasião, o nosso Vasco fechou aí, né, gente, com o volante do Atlético Mineiro, Jair, né, o volante ao qual a gente ainda está pagando aí, né, a gente comprou ele por quase 13 milhões de reais, estamos pagando ele de maneira parcelada para o Galo Mineiro, por 4 parcelas, o nosso clube já pagou 2. Então, mediante a essa situação, acreditava-se que Zuculini poderia chegar aqui em São Januário no meio do ano. Mas no meio do ano, a demanda para jogador de volante ainda existia? Existia, até mesmo porque Andrei Santos deixou o Vasco no meio do ano. Só que a gente precisava muito mais de um camisa 10, né, gente? Então, o Vasco fez aí das tripas coração para trazer aí o Dimitri Payet, para trazer o Paulinho Paula. A gente trouxe aí o Praxedes emprestado, né? Porque na verdade Zuculini viria para jogar na função ali que joga o Praxedes ou o Zé Gabriel, seria ali o camisa 5, aquele volantão, só que ele tem mais qualidade com a bola no pé do que Praxedes e do que Zé Gabriel. Dentro dessa situação eu vou colocar um videozinho para vocês verem aí do atleta argentino. Enquanto vocês vão observando, eu vou falando dele, galera. Ele tem 30 anos, tem dupla nacionalidade, é argentino e italiano, tem 1,82 m, a altura do Álvaro Silva, diga-se de passagem, hein? É volante, meio campo, está avaliado pelo Transfer Market por 1 milhão de euros e tem contrato aí até 31 de dezembro de 2023, ou seja, só até o fim do mês que vem, tá? Chuta com o pé direito. Vocês já estão acompanhando alguns lances dele aí na tela. Enfim, galera, ele passou por vários clubes, tá? Um jogador bastante rodado. Jogou na Argentina, jogou na Inglaterra, na Espanha, na Grécia, na Itália. Enfim, bora lá, ó. Ele jogou no Racing, onde ele foi revelado. Depois ele foi para o Manchester City da Inglaterra em 2016, foi emprestado várias vezes.
atuou no Valência da Espanha, jogou no Córdoba da Espanha, atuou no Middlesbrough da Inglaterra também, pela Premier League, atuou no AEK Atenas da Grécia, né? Eu acho que é AEK Atenas, clube grego, atuou no Rayo Vallecano da Espanha, atuou aí no Hellas Verona da Itália, né? Ele que tem dupla nacionalidade, argentino e italiano, e atua, né, atualmente no clube argentino River Plate, o clube ao qual Ramon Dias tem uma grande identificação e tem fácil acesso aos atletas e à diretoria. Então isso poderia ajudar o Vasco da Gama nessa possível contratação. A TNT Sports da Argentina também mencionou na reportagem que mais 2 clubes estariam no páreo, estariam de olho, sondando o volante argentino, que seriam eles a Universidade Católica, que é a famosa Laú, né, e o Cruzeiro. Agora, com todo respeito ao Cruzeiro, financeiramente não vem bem como o Vasco. Daqui a pouco eu vou falar do Cruzeiro, eles vão entrar em campo hoje, se perderem hoje, já podem estar acabando de assinar o rebaixamento deles aí, de acordo com outros resultados da próxima rodada. Então eu acredito sinceramente que eu acho que desses clubes, financeiramente, hoje o Vasco tem mais condições de trazer Bruno Zuculini. Porém, todavia, entretanto, nós não sabemos o interesse real do atleta. Se ele quer vir atuar no futebol brasileiro, se ele tem interesse de jogar no Vasco da Gama e se ele tem algum tipo de contato para com Ramon Dias. Fato é que o nosso treinador tem facilidade para conseguir trazer jogadores, no plural. Lembrando que o nosso treinador, né, ele pegou o telefone, conseguiu trazer Dimitri Payet, pegou o telefone, trouxe Pablo Verratti, se reuniu com os empresários ali de Bruno Prachedes e o próprio jogador no Rio de Janeiro fechou com o Bruno Prachedes, pegou o telefone, trouxe o Paulinho, que estava jogando lá no mundo árabe, que já tinha sido adversário dele, né? Então ele é um cara que consegue trazer jogadores. Ele iria trazer aquele zagueiro Robert Rojas, que ainda pertence ao River Plate, que inclusive foi expulso agora no jogo do Paraguai contra o Chile, né? Ele que joga pela seleção do Paraguai. Só que aí o River Plate não quis liberar, a questão burocrática, acabou não dando tempo, Robert Rojas não veio. Então, Ramon Dias vai ficar no Vasco, tá, gente? Outra informação muito importante que eu vou deixar para vocês aqui. Ramon Dias tem contrato com o Vasco até dezembro de 2024, tá? Então, estamos tranquilos em relação a treinador para a próxima temporada. Então, eu acho que é mais mesmo uma questão da gente ficar na Série A, na primeira divisão aí. Deus quiser, a gente vai ficar. E eu tenho certeza que o nosso treinador deve pegar o telefone aí, isso se já não está fazendo isso, para trazer o Bruno Zuculini para o nosso Vascão, né, galera? Então, são essas informações. Gente, só lembrando que isso é especulação, não estou afirmando que ele vem ou que não vem, estou trazendo informação dos veículos lá da Argentina que estão falando disso, e a gente começa a ver o histórico do Ramon Dias para trazer jogadores, e eu não duvido, tá, gente? E Zuculini já foi muito especulado aqui no Vasco, antes mesmo de Ramon Dias chegar aqui no nosso Cruz Maltino. Virando a chavinha agora, falando um pouquinho aí de Fortaleza e Cruzeiro, isso mesmo, gente. Fortaleza e Cruzeiro se enfrentam hoje às 18h30, conhecido como 6h30 da tarde, lá no Ceará, na Arena Castelão. O Cruzeiro viajou até a capital Fortaleza, já está concentrado, já está preparadíssimo, já, inclusive essa hora já está indo para o estádio, já estamos quase aí na hora da partida, para enfrentar o Fortaleza. O Cruzeiro vem debaixo de uma crise muito grande, né, um tumulto enorme nos seus bastidores. Inclusive ele passou a semana treinando lá em Itu, no interior paulista, para ficar bem longe da torcida do Clube Mineiro, eles que são de Minas Gerais, né, galera? Então tem tudo para ser um grande jogo hoje na Arena Castelão. O Fortaleza, há 7 jogos, não consegue uma vitória em campo, não consegue obter um resultado positivo, apenas empata ou perde. Precisa sim somar pontos para se ver livre de uma vez por todas de qualquer risco de rebaixamento e para dar também uma resposta para o seu torcedor que viu um bom trabalho ser desempenhado até o meio da temporada. Depois, quando o Fortaleza chegou ali à final da Sul-Americana, caiu bastante o rendimento da equipe aqui no Campeonato Brasileiro. Já o Cruzeiro luta pela vida, pela permanência na Série A. Cruzeiro que recebeu uma punição aí, que vai jogar aí até o fim do campeonato com portões fechados, sem receber torcedores. Cruzeiro que vive uma crise técnica enorme, dispensou o seu treinador esses dias, trouxe o Paulo Autuori para ser o novo treinador, então tem tudo para ser um grande jogo. Vamos ficar de olho, 2 secadores em cada mão, ventilador, tudo ligado. Hoje nós vascaínos temos que ser torcedores do Fortaleza desde pequenininho, né, galera? É isso mesmo, hoje
temos que ser... Ó, quer ver a minha camisa do Fortaleza? Não, brincadeira, não tem camisa do Fortaleza não. Se alguém quiser mandar de presente aqui pro Álvaro Silva, eu aceito, viu? Eu aceito, eu respeito, eu gosto do Fortaleza. É um clube que respeita o nosso Vasco, nunca encheu meu saco, eu não ligo não. Só não sei se eu usaria aqui no canal, mas eu aceito sim. Dito isso, vamos falar agora de Vasco da Gama e Cruzeiro, né, gente? Então, vamos torcer pro Cruzeiro perder hoje lá, o Cruzeiro não pontuar. É bem verdade também que se o Cruzeiro empatar hoje, não é o pior dos mundos, mas aí eu obrigo o Vasco a ter que ganhar do Cruzeiro depois, porque senão, se o Vasco ganha do Cruzeiro, né, aí a gente fica mais tranquilo. Mas se a gente empata com o Cruzeiro também depois, não é um mau resultado se o Cruzeiro empatar hoje. O Cruzeiro não pode ganhar. Mas o ideal mesmo é que o Fortaleza ganhe hoje e que a gente ganhe do Cruzeiro. Aí já fecha o caixão de vez, já coloca praticamente o Cruzeiro na Série B aí, numa crise sem precedentes, né galera? E é o seguinte, nosso elenco treinou forte no dia de ontem, nessa sexta-feira, já treinou na manhã desse sábado, hoje, né, sabadão, agora a parte da tarde que eu tô gravando para vocês. Nosso elenco já treinou na parte da manhã aqui no Rio, no CT Moacir Barbosa, trabalhou e trabalhou firme. Vocês estão acompanhando aí uns pedacinhos aí, um trechinho aí do vídeo, né, galera? Então, dentro dessa situação, Eric Marcos não vai para jogo, ele que sofreu uma lesão muscular, ainda não está 100% recuperado, não está apto. Quem volta aí, que pode já voltar aos relacionados, pelo menos, é o Manuel Capasso, nosso zagueirão argentino, e o nosso meio-campista, né, Marlon Gomes, né, o nosso Marlin. Esses dois jogadores já estão à disposição do nosso treinador Ramon Dias. Pode ser que eles pintem aí na lista, né, de relacionados. Acredito eu que o Marlon Gomes é certeza de pintar nessa lista de relacionados aí para o jogo contra o Cruzeiro. O Capasso que eu não sei, porque a gente tem outros jogadores na posição, como ele estava muito tempo parado, vai depender de como foi a semana de treinamento dele, se ele convenceu o Ramon Dias, se ele já está bem, né, para voltar a ser relacionado. Então, galera, dito isso, né, eu ia falar do Ramon Dias agora, mas eu já falei dele, que ele tem contrato até 2024, dezembro, então a gente tem mais um ano com o nosso professor aqui, graças a Deus, ele, Emiliano Dias, e toda a sua comissão técnica permanente, então de parabéns à frente do nosso clube. Então, dito isso aí, né, vamos secar o Cruzeiro hoje diante do Fortaleza e focar neles aí, que a gente pega eles na próxima semana pelo Campeonato Brasileiro. Galera, agora é o seguinte, Paulinho Paula, né, o nosso meia, né, ele que foi revelado na base do Fluminense, tem uma breve passagem na base do Vasco também, muito vascaíno, sempre teve o sonho de vestir a camisa do nosso clube. Ele esteve aí nessa semana na folga dele, lá no Complexo da Penha, aqui no Rio de Janeiro. Esteve no Complexo da Penha, na Zona Norte, né, porque essa semana, inclusive hoje foi televisionado aí o jogo da Taça das Favelas, né, galera? Ele foi lá dar uma moral pra garotada do Complexo da Penha, do CPX, né, lá do Complexo. Dar uma moral para a garotada que está disputando essa Taça das Favelas aí. E o Paulinho que já disputou essa competição, né? Ele começou, na verdade, aí disputando esse tipo de competição assim, né? Que pega a galera ali raiz mesmo, futebol raiz, campinho de terra, né? Então, muito bacana aí o nosso Paulinho, né? E a garotada também aí tá de parabéns, toda essa garotada, que Deus abençoe vocês aí que estão suando, dando o seu melhor para quem sabe chegar aí a tão sonhada profissão de jogador de futebol, né? Então, tamo junto aí, Paulinho, e toda essa garotada aí que tá correndo em busca do seu lugar ao sol como um jogador de futebol. Galera, dito isso, vamos falar aí do último assunto pra gente estar encerrando esse vídeo desse sabadão. É o seguinte, meus queridos, o Pedrinho, né, ele que venceu as eleições, ele passou a semana inteira aí, já iniciou o seu processo de transição, né, já de entrada aí no Vasco da Gama. Ele passou a semana inteira se reunindo com diretores da Vasco Associativo, né, como você já acompanha, até mesmo a foto dele aí com o atual presidente, que eu não vou nem citar o nome dele. Ele se reuniu também aí com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se reuniu também com diretores da Vasco SAF, Lúcio Barbosa, Paulo Brax, né, com outros dirigentes aí do nosso clube. Se reuniu também com integrantes da sua chapa, né, a galera que faz parte ali do grupo dele, né, e também com possíveis investidores, né? Então o Pedrinho já está trabalhando nos bastidores aí do nosso clube para tentar trazer aí um futuro melhor para o nosso Vasco. Vamos torcer, né, para que ele tenha êxito aí, para que realmente, né, o José Roberto Lamarck lá junto com a Crefisa coloque essa grana forte aí nos cofres do Vasco da Gama. Lembrando que ano que vem, se a gente permanecer na Série A, né, a gente tem cota de televisão. A gente vai pegar mais um dinheiro aí, se eu não me engano, do Grupo Serengeti. A gente vai receber aí dinheiro da 777, mais um aporte. E aí se o Pedrinho consegue aí, de repente, uma parceria com a Crefisa, com a XP Investimentos, alguém assim,
vai ser sensacional. Até mesmo, né, gente, para colocar de novo o Vasco Associativo na mesa, para o nosso Vasco passar a ter voz de novo, porque embora a gente tenha 30% do futebol, é menos? É, mas é 30%, porra. Então a gente ainda tem 30% do futebol, a gente ainda é sócio, a gente ainda é dono do Vasco. Não maioritariamente, mas ainda é. Então se o Vasco consegue angariar recursos, consegue trazer patrocinadores mais fortes para a nossa camisa, para o nosso clube, coloca mais dinheiro no clube. Colocando-se mais dinheiro no clube, automaticamente o Vasco Associativo passa a ter mais voz juntamente com a SAF. E se houver um bom diálogo, uma união, a gente tem tudo para decolar com essas receitas que eu falei para vocês aí. Se houver essa união, a gente tem tudo para decolar em 2024 aí, e o céu é o limite, né? Então vamos torcer para que dê certo aí essa situação. Então, de primeiro momento que eu tinha para trazer para vocês, é isso, meus amigos e minhas amigas. Eu fico por aqui, é sempre um prazer. Só que antes de... acharam que não ia ter, né? Antes de eu falar o meu bordão, eu vou colocar para vocês aí o nosso pequeno Gui, mandando um recado pro Max Verstappen, né, piloto holandês, que falou que é apaixonado pelo PSV Eindhoven da Holanda, mas aqui no Brasil gosta muito do Vasco e já assistiu a alguns jogos do nosso Vasco, né, e falou aí em reportagem esses dias à Rede Bandeirantes. E o pequeno Gui mandou um recado pro piloto aí holandês que gosta do nosso Vascão. Hello, my first Verstappen. Are you okay? Do you wanna be Vasco in Brazil with me? I'm waiting for you, my friends. Kisses. É isso aí. Como vocês já viram, né? O Gui é o cara. Agora sim eu posso fechar com chave de ouro. Posso finalizar esse vídeo desse sabadão, desse calorão. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!